Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com a minha primeira peça na minha máquina nova da Singer Hair Dutch. Então vou mostrar um pouquinho como que foi a minha experiência, tá? Porque antes de tudo, eu tinha a minha experiência em máquinas anteriores domésticas e também eu tinha a minha expectativa de como que seria essa experiência nessa máquina a pesquisa que eu fiz, pelos vídeos que eu vi também. Então, na minha experiência, é que a máquina doméstica, ela é mais tranquila, né? Ela, dependendo do trabalho, ela não aguenta, tá? Ela não dá conta, porque ela é, como o próprio nome diz, uma máquina doméstica. Então, ela é específica para trabalhos domésticos, para trabalhos pontuais ali, não uma superprodução, nem para costurar em alta velocidade e nem muitas camadas, tá? Ela tem certas dificuldades e limitações. Na minha expectativa é de que essa máquina teria exatamente as mesmas coisas que essa, só que ela aguentaria mais, ela teria mais força e portanto, a ideia dela já marcava que ela seria de aguentar trabalhos mais pesados, enfim. Então, a minha expectativa é de que ela fosse diferente do que é isso, ela tivesse essas limitações dela, mas só que ela apontaria ou ela daria um recurso para entregar trabalhos mais pesados, tá? Na realidade, então, o que aconteceu, como que foi a minha experiência? Eu senti a dificuldade de sempre, de máquina doméstica, tranquilo, né? Você não pode esperar que uma máquina doméstica costure que nem uma máquina industrial, né? Elas são máquinas diferentes e foram produzidas para coisas e situações diferentes. E eu percebi que ela realmente tem os recursos necessários para costurar coisas mais pesadas, diferente do que as máquinas anteriores domésticas que eu já costurei. Então ela tem recurso a mais e ela entrega aquilo que ela promete, que ela é mais robusta. Então tem coisa lá que eu costurei, ela nem sentiu nada, ela foi com tudo e costurou mesmo, coisa que as máquinas anteriores ia sofrer um pouquinho mais. Então essa dá mais recursos, fora os recursos que são tipo muitos pontos diferentes que ela tem, 100 pontos diferentes, e ela tem uma força diferente também. Então ela é uma outra proposta de máquina doméstica que eu gostei bastante. Mas uma coisa que eu vou falar pra você que tem que falar mesmo, que é, não adianta você esperar que essa máquina ela vai ser por si só suficiente. Eu digo assim, se você quer, por exemplo, quando você tem uma máquina overlock, se você pega e faz uma peça de malha só com ela, você termina, ela tá pronta, você não precisa ir para outra máquina nenhuma, em questão de fazer a peça, não de fazer barra, tá? Agora, essa máquina, por exemplo, se você for costurar, você pode fazer no ponto lá para fazer o acabamento, normalmente o pessoal utiliza o zigue-zague ali para não desfiar o tecido, e tem outro ponto também que lembra o ponto da overlock. O pessoal normalmente faz isso. Por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz uma reta e depois eu fiz os dois pontos para testar, né? Qual que seria melhor para não desfiar o tecido. Essa é uma possibilidade. E aí, você tem que entender que quando você faz isso, ou você faz um ponto só, que você poderia usar esse ponto da overlock, ou você teria que usar dois pontos, que seria a reta comum, costura reta, mais um zigue-zague na ponta. Então, seria dois trabalhos, tá? Eu tô supondo que você não vai utilizar um viés para fazer acabamento, que você vai fazer tudo na costura. Você também pode usar outras costuras, que eu vou deixar o link aqui no card também para você, que tem a costura francesa, inglesa, tipo acabamentos diferentes que você pode fazer, que aí também você tem que fazer várias costuras, só que já fica pronta a peça. E foi uma coisa que eu pensei, nossa, será que não tem algo que facilite esse trabalho? Porque a reta, ela tem vários pontos, nesse caso dessa máquina, e eu gostei bastante, só que ainda a peça não sai pronta, porque tem que pensar que se você tiver que ter outras máquinas, aí já dificulta muito.
você precisa ter uma máquina que supre tudo. E aí, quando eu vi essa necessidade, eu descobri que tem um calcador que você pode pôr nela, que faz uma costura que imita a costura da overlock, que eu pretendo trazer um vídeo aqui no canal, tá? Porque isso ajuda muito, você vai diminuir o seu tempo de costura, né? Você vai aumentar a sua produtividade. Isso é claro se você quiser. A máquina, se você comprar a máquina assim e decidir fazer outro tipo de acabamento, você vai conseguir fazer a mesma peça da mesma forma que eu vou fazer. Só que aí cabe a sua necessidade, o que você pretende fazer, tá? Vou pegar a peça agora para mostrar para vocês. Ó. Essa foi a peça que eu fiz. E aí eu coloquei esse detalhinho aqui. Ó, vou mostrar um pouco da costura dentro. E aí eu fiz vários testes, ó. Então, tá vendo? Esse trabalho aqui, ó, essa parte estética que o overlock faz, ele já arruma. Se você não tiver esse recurso, ela não vai fazer. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Ou você fazer um ponto específico, ou você fazer um acabamento específico para que fique diferente, tá? Eu deixei ela exatamente dessa forma. Fiz uns pontinhos aqui também. Só que eu deixei dessa forma para você ver quando eu for usar o outro recurso também, que vai colocar na máquina, que vai ficar diferente a função dela, tá? Então, a minha experiência foi boa, só que eu já aprendi ali, né? Eu já entendi que eu preciso ir mais além para poder aproveitar mais a máquina. E isso é comum, né? Você não vai, tipo, chegar à máquina e você já vai saber tudo dela. Não, você vai ter que fazer vários trabalhos, vai ter que ter mais experiências para assim você desenvolver habilidades diferentes e entender como ela funciona e o que você precisa fazer para ela entregar o trabalho que você precisa.